Dentro de uma taverna em uma grande cidade, os aventureiros comemoram a conclusão de mais uma missão. O que eles não contavam é que, em meio àquela festança, uma cadeira voaria de um canto para o outro, atravessando a taverna e acertando um homem nas costas. De repente, uma caneca de cerveja voa em direção aos aventureiros. E então, uma briga generalizada começa. Iniciativa e o que vocês fazem. Fala pessoal, então nós vamos falar sobre o combate hoje em Reinos de Ferro. Eu sou o Jared Goblin, então vamos falar sobre esse sistema maravilhoso. Bom, como é que funciona o combate em um jogo onde a criação de personagem ela é completamente ampla? Primeiramente, o jogo assume que você vai jogar com miniaturas. É importante ter elas do tamanho bem definido. Você pode usar tanto miniaturas, tipo bonequinhos assim, né, igual esses aqui que eu fiz de biscuit mesmo. Você pode ter miniaturas que você pode comprar em lojas. Ou você pode utilizar, tipo, tampinhas de... Opa! Ou você pode usar tampinhas de refrigerante, né, também, que também dá certo. O sistema de medida que a gente usa em Reinos de Ferro são as polegadas. Ou seja, cada polegada na mesa de jogo representa 2 metros dentro da ficção ali. Uma coisa importante em Reinos de Ferro, você tá ciente de onde é a frente do seu personagem, né? Como, por exemplo, aqui eu marquei de preto aqui nessa tampinha. Existem várias mecânicas em Reinos de Ferro que vão levar isso em consideração. Um exemplo delas é se você estiver utilizando um escudo. Enquanto eu estiver com o escudo posicionado na minha frente, ele vai estar bloqueando o dano, então ele vai estar auxiliando na minha defesa. Só que a partir do momento em que alguém me atacar pelas costas, eu perco o bônus do escudo. Então várias outras mecânicas vão utilizar isso. Por isso que é muito importante em Reinos de Ferro você tem um local ali onde você pode desenhar o cenário, onde você pode colocar os inimigos, posicionar os seus personagens, porque isso facilita muito na hora do combate. O combate ele é bem tático e é algo que brilha assim dentro do sistema, sabe? Então fica um negócio bem legal ali na mesa na hora que você tá movimentando ali, porque a gente tem que tomar muito cuidado em como que a gente movimenta também os nossos personagens, né? Prestando atenção se ele não vai ficar de costa pra alguém, como é que tá tudo que tá acontecendo no combate ali. Tá legal, mas como é que eu causo dano? Como é que eu me defendo? Como é que funciona tudo isso? O combate ele consiste em a gente rolar 2 ou mais D6 e somar com alguns atributos físicos ou atributos fixos ali, né? Tipo como, por exemplo, vamos lá, vamos utilizar aqui como é que funciona um ataque corpo a corpo. Então nós vamos rolar 2 D6, somar a maestria, mais a perícia militar e mais o bônus de ataque da arma se houver. Dentro da ficha de Reinos de Ferro, nós temos o ACO. O ACO nada mais é do que algo para facilitar na hora de você fazer a soma dos seus atributos. Então o ACO ele consiste em o quê? Somar a sua maestria, mais a sua perícia militar com aquela arma, mais o seu modificador de ataque, caso haja na arma. Certo? E isso define o seu ACO. Então na hora em que você for realizar um ataque com aquela arma, você rola os 2 D6 e soma mais o seu ACO. Também dentro da ficha de Reinos de Ferro, nós temos o ADI. O ADI é a soma da nossa perícia com aquela arma, mais a nossa destreza, mais o bônus de ataque da arma se houver. Então, na hora de você realizar a jogada, você rola 2d6 e soma o seu ADI àquela jogada para ataques à distância. Se for uma arma de arremesso, como por exemplo você vai arremessar uma faca, vai arremessar uma machadinha, ao invés da gente utilizar a destreza, a gente vai usar a maestria para isso. Então, depois de realizar a jogada de ataque, nós vamos comparar ela com a defesa do alvo. Se a gente passar, a gente realiza um ataque de dano. Você vai rolar 2d6, no caso se for uma arma corpo a corpo, você vai somar o pod, que no caso seria o poder da arma, mais a sua força. Se for uma arma à distância, você vai contar apenas com o poder dessa arma, que é o pod, que também está lá na ficha. Tendo esse resultado, a gente compara com a armadura do alvo e vê o que passar, o que for além da armadura é dano. Vamos supor o seguinte, que o nosso alvo ele tem armadura 10 e na nossa rolagem a gente tirou 13. Então, ou seja, apenas 3 de dano é o que vão passar, então esse inimigo ele vai receber 3 de dano. Caso você vá realizar uma jogada à distância em um alvo que já esteja engajado com outro, seja um aliado seu, seja um outro inimigo, caso você erre esse tiro, você erre essa jogada, automaticamente você tem que fazer uma nova jogada de ataque para um novo alvo. Ou seja, é possível você errar o seu alvo principal e acertar um outro alvo, sem querer. Às vezes você tá, o seu companheiro tá lá lutando de corpo a corpo contra um inimigo. E você vai querer disparar um tiro nele. Só que você erra, você pode acabar acertando o seu aliado. Como é que funciona esse tipo de jogada? Bem, qualquer jogada à distância que você for fazer contra um alvo inimigo, você tem menos 4 de penalidade contra a defesa daquele alvo. Caso aconteça de você errar aquele ataque, você tem que fazer uma nova jogada de ataque para um novo alvo. Lembrando que esse alvo ele tem que estar em combate corpo a corpo com aquele alvo principal seu. Então, ao errar aquele ataque, você faz uma nova jogada de ataque contra esse novo alvo e realiza a jogada. Caso você supere a defesa daquele oponente ou daquele novo alvo, você realiza uma jogada de dano.
Mas caso aconteça de você errar tanto o seu alvo primário e também errar o seu alvo secundário, aí encerra, aí você errou de vez. Se tiver outros personagens na linha de tiro, eles não contam como possíveis alvos secundários. O alvo secundário, ele seria apenas aquele outro alvo que está em combate corpo a corpo com aquele principal. Uma outra forma também de se causar dano em Reinos de Ferro é através de ataques com área de efeito. Ataques com área de efeito ou ataques ADE são muito utilizados em Reinos de Ferro para você causar uma quantidade de dano em vários inimigos ao mesmo tempo. Podendo ser eles uma granada de gás que impede a visão dos inimigos, pode ser um coquetel molotov que vai deixar esses inimigos pegando fogo, pode ser uma magia, uma granada com causa dano de explosão. Para a gente realizar o ataque, a gente utiliza a mesma fórmula para ataques à distância. Só que no caso, nós vamos utilizar a fórmula para armas de arremesso. Ou seja, então quando a gente vai lançar uma granada, ao invés de a gente utilizar a nossa destreza, no bônus a gente vai utilizar a maestria. Então no caso vão ser 2d6, vai ser a nossa maestria, mais a nossa perícia militar com a granada, e caso tenha, o modificador de ataque da arma. Caso o teste de ataque passe a defesa do alvo, então esse alvo ele vai receber o dano direto. O dano direto nada mais é do que 2d6 mais o poder daquele item que a gente está utilizando. Então é criado em volta do alvo a área de explosão. A área de explosão ela é descrita no item ou na magia, o que seria o que? O alcance que ele tem. Então todos os inimigos, todo mundo, tipo, tanto inimigos quanto aliados que estiverem dentro dessa área de alcance da explosão, vão receber o dano de explosão. São 2d6 mais metade do poder da arma ou da magia. Todos os inimigos ali naquela área que vão sofrer dano, é importante que a gente faça jogadas de dano separada para cada um. Então se tiver 5 inimigos ali naquela área, então a gente vai realizar 5 ataques diferentes, um ataque para cada um. E se a gente for ampliar o dano, cada ampliação deve ser individual. Então a gente pode ampliar o dano de um inimigo e os outros deixar receber o dano normal. A gente pode ampliar o dano de todos eles, mas tudo isso feito individualmente, gastando recurso para cada ampliação de dano. Ampliação de dano a gente vai falar um pouco mais para frente. Caso você realize um ataque à distância com uma granada e você erra o alvo, nesse caso a gente vai utilizar uma certa tabelinha, que a princípio parece meio confusa, mas não é. Ela é até que bem simples, tá? É o seguinte, você vai determinar a questão do desvio, para onde que essa granada foi, o que aconteceu, certo? Já que você errou o seu alvo principal. Então o que a gente vai fazer? A gente vai rolar um D6 para definir para onde que foi essa granada. Então, caso caia 1 no D6, isso indica que a granada passou do alvo, passou reto da linha, você jogou muito forte. Caso caia 4, isso indica que você jogou muito fraco, então ela caiu antes do alvo. Caso caia os outros números, quer dizer que ela foi mais para direita, mais para esquerda, entendeu? Uma vez que a gente determinou qual a direção que essa granada vai, se ela foi muito longe, se ela foi antes, se ela caiu antes do alvo, a gente vai determinar o quão perto ou o quão longe do alvo essa granada caiu. Então a gente vai rolar um D6, que equivale às polegadas. O número que cair equivale à distância que ele caiu do alvo. Então, se caiu o número 1, então a gente rolou um D6 e caiu o número 1. Então essa granada ela caiu 1 polegada próximo do alvo, certo? No caso, então essa granada caiu a 2 metros do alvo. Caso caia um 6, então essa granada ela caiu 6 polegadas, ela caiu a 6 polegadas de distância do alvo, ou seja, 12 metros de distância do alvo. Então ela caiu bem longe do alvo. Uma vez que a gente determina qual foi o desvio dessa granada, a gente vai fazer a mesma coisa, vai ver a área de alcance dela, a área de efeito, e todo mundo que estiver dentro dessa área de efeito vai receber o dano de explosão. Quando a gente arremessa uma granada ou algo do tipo e a gente erra o alvo, a gente não tem um alvo secundário. Ela simplesmente cai em um lugar, não causa o dano direto, que seria o dano inteiro, ela vai apenas causar os 2d6 mais a metade do poder, que é aquele dano de explosão, que vai pegar em volta ali de todo mundo. Agora que a gente já falou sobre o dano em área, como é que ele funciona, vamos falar também sobre o dano de rajada. O dano de rajada, ele é um dano que ele vai em direção de uma linha reta, né? Então a gente vai escolher um alvo principal, e dentro desse alvo a gente vai abrir um leque. Ele abre como se fosse um leque, um cone, né? Como se fosse um ataque de cone ali, assim, a gente faz um ataquezinho de cone. Então todo mundo que estiver dentro dessa área vai receber dano também. Então se tiver 5 inimigos naquela linha, dentro deste cone, a gente vai realizar 5 ataques diferentes, vai realizar tanto ataque quanto dano, né? Quando é a questão da rajada é assim, a gente vai realizar um ataque e um dano para cada um dos inimigos que estão naquela área. Quando a gente fala sobre ataques de rajada, é um ataque em que ele ignora muita coisa, sabe? Ele é um dos ataques mais poderosos que existe dentro de Reinos de Ferro. Então ele vai ignorar alguns tipos de cobertura, ele vai ignorar furtividade, ele vai ignorar esconderijo, porque geralmente esses ataques são tipo lança-chama. Imagina um lança-chama, então ele começa a atacar fogo e esse fogo ele vai se moldando ali e vai se espalhando cada vez mais. Então quem estiver naquela área das chamas vai receber dano. A única coisa que pode bloquear um ataque de rajada é se existe algum obstáculo que bloqueie a linha de visão de quem tá atacando. Então se eu tô atacando um inimigo e ele tá atrás de uma parede que bloqueia a minha linha de visão,
porque não tem a linha de visão através daquela parede, então ele não sofre dano, ele não é afetado pelo ataque de rajada. Bom, pessoas, é o seguinte, então vamos para o nosso última forma de ataque aqui dentro de Reinos de Ferro. Vamos falar sobre ataques mágicos. Em geral, os ataques mágicos eles funcionam basicamente como qualquer outro ataque à distância. Porém, quando a gente vai realizar um ataque à distância com uma pistola, com um fuzil ou algo do tipo, e esse outro alvo ele tá engajado em combate, nós recebemos uma penalidade de -4 para acertar aquele inimigo. Quando é em relação à magia, a gente não tem essa penalidade, não existe essa penalidade nem para magia e nem para danos de rajada. Danos de rajada também não tem essa penalidade caso tenha um inimigo engajado com outro combatente ali, seja ele um aliado ou outro inimigo, certo? Então como é que funciona? É bem simples, a gente vai realizar uma jogada com 2d6 e somar com o arcanismo, simples assim. Tranquilo? E lembrando, pessoas, esse vídeo tá ficando muito longo, então eu vou fazer um outro vídeo mais pra frente sobre mais elementos de combate. Uma coisa muito importante também, eu sei que eu passei o vídeo todo falando sobre rolar 2d6, rolar 2d6 e 2d6. O correto seria 2d6 ou mais. Por quê? Porque existem várias ações dentro do jogo que te permitem rolar mais do que 2d6. Um exemplo bem prático é quem tem o arquétipo poderoso. Quem tiver o arquétipo poderoso, todo o ataque corpo a corpo dele é rolado com 3d6. Certo? É isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido explicativo, espero que eu tenha conseguido deixar o mais claro possível. Eu sei que tipo, deu muito trabalho pra fazer esse vídeo, eu me enrolei demais fazendo, mas com o tempo vai saindo uma coisa legal. Então eu espero que eu tenha conseguido passar as informações pra vocês de uma forma clara e direta. Belezinha? Então não se esqueçam, aquele like, aquele sininho e se inscreve e é isso. E a gente vem com uma outra parte sobre o combate mais pra frente. Beleza? Muito obrigado por ter assistido, valeu, falou, até mais.